Nesta aula eu vou mostrar como gerar gráficos usando a biblioteca Google Chart. A biblioteca do Google Chart é uma das opções que temos para gerar gráficos na ASP.NET Core MVC. Existem muitas outras opções de bibliotecas. Eu escolhi a Google Chart porque ela é bem documentada, gratuita e fácil de usar. O link da documentação segue aqui no slide, mas se você googlar aí, Google Chart, a primeira referência já aponta para o link da documentação. Acessando aqui, você vai ver toda a documentação disponível. Aqui no Get Start você tem todas as opções de gráficos, exemplos, com código, como é usado e tudo o que precisa ser feito. Naturalmente, existem outras opções de bibliotecas que você pode usar. Vai depender do cenário. Então, nesta aula, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um gráfico, uma aplicação ASP.NET Core MVC, que vai exibir os dados das 5 cidades mais populosas do Brasil, comparando as populações de 2010 com 2017. Para usar os recursos do Google Chart, basicamente você só tem que fazer uma referência no seu arquivo de exibição de gráfico, que é a referência ao https www.gstatic.com/chartsloader.js. Dá para perceber que isso aqui é um comando JavaScript, que vai te dar acesso a uma biblioteca JavaScript. Apenas essa referência já te dá o acesso aos gráficos, aos principais recursos da biblioteca. Então, no nosso exemplo, o que eu vou fazer? Nesta aula, vou criar uma pasta do projeto e dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta onde eu vou armazenar o projeto. Por exemplo, vou chamar de ASP.Core Chart. Então, vou criar essa pasta, vou entrar nessa pasta e vou dar o comando para criar o projeto ASP.NET Core MVC, .NET New MVC. Depois eu vou usar o Visual Studio Code e abrir o projeto no Visual Studio Code. A seguir, eu vou criar uma classe de domínio na pasta módulo, que eu vou chamar de população módulo, onde eu vou definir 3 propriedades. A cidade, onde eu vou armazenar o nome da cidade, a população de 2017 e a população de 2010. Os dados que eu vou usar foram obtidos da Wikipédia neste link. Depois que eu criar o meu modelo de domínio, eu vou criar uma pasta Services no projeto e dentro dessa pasta vou criar uma classe de serviço, onde eu vou definir um método que eu vou fornecer os dados que eu vou usar. Aqui você poderia fazer uma chamada a um serviço REST, um acesso a um banco de dados relacional, enfim. É aqui que os dados vão ser fornecidos para você montar o gráfico. Feito isso, basta definir o controlador. No controlador eu vou criar ele dentro da pasta controle com o nome de população controller e eu vou definir apenas 2 métodos. O método index, que vai renderizar o meu gráfico depois que eu criar a view index, e um método população gráfico, que vai me retornar um JSON result. Nesse método é que eu vou chamar o meu serviço para obter os dados, vou retornar no formato JSON e vou exibir o meu gráfico. Então eu vou abrir o terminal de linha de comando, vou criar uma pasta onde eu vou armazenar meu projeto, vou chamar de ASP.Core Chart. Vou entrar nessa pasta e agora eu vou dar um .NET New. Você sabe que ele vai me exibir as opções de projeto que eu tenho para gerar. Então eu vou gerar um projeto ASP.NET Core MVC, então eu vou dar .NET New MVC. Ele vai gerar um projeto ASP.NET Core MVC dentro da pasta ASP.Core Chart. Ele vai processar, vamos aguardar. Pronto, ele já criou o projeto. Se eu der um dir, ele já tem toda a estrutura pronta. Eu já vou abri-lo no Visual Studio Code. Eu vou dar code ponto. E a partir de agora eu não vou trabalhar mais com essa janela de comando, eu vou trabalhar com a janela do Visual Studio Code. Tá? Ele me abriu o projeto aqui, eu vou fechar. Está aqui o meu projeto. Note que ele criou um projeto ASP.NET Core MVC com a pasta Controllers, com a pasta Models, projeto padrão, da mesma forma que seria criado no Visual Studio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar na pasta Models a minha classe de domínio. Então eu vou clicar com o botão direito, vou acionar New C# Class. Para essas opções aparecerem, você tem que instalar o plugin C# e C# Stations. Tá? Então vamos voltar ao projeto, vou clicar com o botão direito, New C# Class, e vou chamar aqui
população model C#. Nessa classe eu vou dar um Ctrl+ para aumentar um pouco o tamanho aqui. Nessa classe, ela é muito simples, eu vou até copiar e colar. Aqui você pode dar o prop tab também. Opa, deixa eu ver se funciona. Prop, pelo menos funcionava. Ah, funciona lá. Então você dá prop tab e aí define a propriedade. Por exemplo, string, vou informar aqui cidade e depois as duas outras propriedades eu vou copiar e colar. Então eu tenho 3 propriedades que eu vou usar. Cidade, onde eu vou armazenar o nome da cidade. População de 2017 e a população de 2010. Muito bem. Agora eu vou criar aqui uma pasta no meu projeto que eu vou chamar de Services. Então eu vou clicar com o botão direito aqui nessa área e vou colocar New Folder. Ó. Vou chamar aqui de Services. Nessa pasta eu vou criar uma nova classe. Cliquei com o botão direito, New C# Class e vou chamar ela de população service.cs. Deixa eu recolher aqui. Nessa classe eu vou definir uma lista estática que eu vou retornar com base no meu modelo de domínio. Vou definir aqui um método que eu vou chamar getPopulação por estado. Aqui eu vou definir uma lista e aqui eu vou dar new list, eu vou digitar aqui o nome do meu modelo e depois eu vou incluir aqui instâncias da minha classe população model, onde eu vou definir os meus dados. Então eu tenho que referenciar aqui a minha classe população model. Primeiro eu tenho que referenciar aqui o System Collection Genetics, que é do list. Deixa eu voltar aqui, que eu quero referenciar ele no using, no namespace ali. E população model, opa, eu esqueci aqui do né? Depois que ele não está encontrando. População model. Using ASP-Core Chart Models. Então, a seguir aqui, ó, eu vou copiar aqui e colar a minha lista de informações, que são os meus dados que eu obtive lá da Wikipedia. Copiando e colando aqui, ó. Então, eu tenho aqui o nome da cidade, a população em milhões de 2017 e 2010. Por exemplo, aqui é 45 milhões e 94 mil. Então está aqui os dados que eu vou usar no meu gráfico. Ele está retornando uma lista, então esse método vai me retornar essas informações que eu vou usar. Muito bem, deixa eu fechar aqui. Agora eu posso criar o meu controlador. Então eu venho aqui na pasta Controller, clico com o botão direito e vou seleciono New File. Vou chamar aqui de população controller. Eu esqueci de digitar a extensão. Vou remover, New C# Class, população controller.cs. População controller. Naturalmente, essa classe ela tem que herdar de controller para ser um controlador, né? E para fazer isso eu preciso referenciar aqui o Microsoft ASP.NET MVC. Aqui eu vou copiar e colar, que são 2 métodos bem simples. O método index, que eu vou renderizar o meu gráfico, e aqui eu preciso incluir uma referência aqui ao meu serviço, a população service, eu vou referenciar ASP-Core Chart Service. Então aqui eu vou criar a view, na view eu vou chamar esse método vai chamar o meu serviço, que vai retornar os meus dados das populações que eu quero exibir. Muito bem, então para mim criar a view, eu não vou criar automaticamente, eu vou criar ela na mão. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui na pasta Views, lembrando que o nome, as views são criadas por controlador. Então a view index do controlador população controller, ele vai ser criado numa pasta controller dentro da pasta view. Então dentro da pasta view, eu vou new folder, vou chamar de população, e aqui eu vou incluir um novo arquivo, que eu vou chamar de index.cshtml, que é a minha view. Então é aqui que toda a mágica vai acontecer. Então eu vou copiar o código aqui e vou explicar o código, porque ele é bem chato de digitar. Então eu vou até expandir aqui. Então está aqui, olha, a minha view que vai renderizar o gráfico. Então vamos entender o que está sendo feito aqui, ó. Então aqui nessa primeira linha eu tenho aqui o título do gráfico, né? Nessa referência JavaScript eu estou carregando a biblioteca do Google Charts.
nessa div aqui, ó, que eu criei, div chart, div, é aqui que eu vou renderizar o meu gráfico. Então eu estou definindo aqui um tamanho de 900 por 500. Então aqui eu tenho o código JavaScript que vai renderizar o gráfico. Aqui em Google Charts Load, eu estou carregando a API de visualização e os pacotes dos gráficos. Com esse comando ele vai carregar os principais pacotes, gráfico de barra, gráfico de linha. Na próxima linha eu estou dando um Google Charts Set on Load Callback. Aqui eu estou fazendo uma chamada de retorno para executar quando a API de visualização for carregada. Então aqui eu tenho que passar a função carregar dados. E aqui eu estou definindo essa função, carregar dados. Aqui é que toda a mágica acontece. Eu estou usando uma requisição Ajax e estou acionando, ó, o meu controlador, vamos ver se população, o controlador população e o método população, a action população gráfico. Desculpa, o método action população gráfico do controlador população. Então eu estou passando aqui o nome da minha action e o nome do meu controlador. Aqui eu tenho a action população gráfico e o meu controlador população. Ele vai retornar os dados no formato JSON. Eu estou dando o tipo de chamada é um get e aqui eu vou tratar o erro se houver, e se os dados retornarem com sucesso, eu vou chamar a função gráfico populacional. E é aqui que eu vou montar o meu gráfico. Então aqui, ó, eu estou definindo um array com as três informações que eu quero exibir. A cidade, os dados de 2010 e os dados de 2017. Aqui eu estou preenchendo esse array e já estou obtendo as informações da cidade, da população 2010 e da população 2017. E aqui eu estou usando a visualização, passando as informações aqui para o meu gráfico. E aqui eu estou definindo algumas opções. Eu estou definindo o título, a área, as cores, o título do eixo X, o título do eixo Y, e aqui o tipo de gráfico. E aonde ele vai ser renderizado, que aqui vai ser nessa div aqui, ó, que eu defini chart div. Então inicialmente eu vou exibir um gráfico de linha, vai ser um line chart. Depois eu vou mudar aqui e vou exibir um gráfico de barras. Pronto. Depois eu chamo um método que é muito importante, que é o método drawChart. Aqui é draw. É aqui que os dados são inicializados, as colunas são adicionadas a ele e em seguida os dados são inseridos e são exibidos e renderizados na view. Então eu vou dar um Ctrl Shift para ele abrir um terminal aqui no meu projeto. Deixa eu diminuir essa janela do terminal aqui. Então eu vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro no meu projeto. E depois eu vou dar um .NET Run. Para ficar mais, ó, não tem nenhum erro, eu vou fazer um último ajuste. Aqui, olha, eu vou aqui na pasta Shared, na View Layout, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou alterar aqui os links e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir somente dois links. O link do Home e o link para ele exibir aqui o meu gráfico. Então o meu gráfico eu vou acionar a View Index, o método Action Index do controlador população. Agora eu vou fechar tudo, vou limpar aqui e vou dar um .NET Run. Deixa eu levantar um pouco mais, dando tudo certo. Ele vai me levantar o servidor Kestrel e eu vou poder acessá-lo. Está aqui, ó. Então eu vou abrir o meu navegador e vou digitar aqui, ó, http://localhost 2.5000. Eu vou ter aquela página inicial com dois links na página. Aqui, ó, Home e Gráfico. Aqui ele vai já acionar. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai aqui no controlador, vai acionar o método Action Index e vai renderizar a View Index. Na View Index ele vai chamar a função carregar dados, vai passar uma requisição Ajax para o método Action população gráfico do controlador população, que vai retornar os dados, que vai montar o gráfico que vai ser exibido. Então vamos lá. Olha aqui, o gráfico de linha. Então agora eu vou alterar aqui, vou parar minha aplicação e vou definir aqui um gráfico de barra. Só mudando uma linha de código aqui. Naturalmente você poderia tornar isso mais dinâmico. Então eu vou agora retornar e carregar novamente a minha aplicação.
Ele vai voltar na página inicial. Quando eu clicar aqui, agora ele vai renderizar o gráfico, exibindo os dados como um gráfico de barras. Olha aqui. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima aula.